muito bem-vindos à nossa primeira live do projeto Parece uma Pombagira em sua terceira edição, tá? Então vamos fazer essa live acontecer, envia para os seus colegas, manda aqui no aviãozinho, compartilha, vem com a gente que hoje o papo é importantíssimo, tá? Pra gente falar sobre sociedade, pra gente pensar sobre esse papel da mulher e a existência da mulher. Sejam todos muito bem-vindos, a bênção para quem é da bênção, né? Que Oxum abençoe também grandemente vocês. Laroê, Exu, Exu é Mojubá, que ele vem enriquecer a troca das nossas palavras, que a nossa comunicação faça sentido. Então vem chegando. Arado Velas, boa noite. Elbert, que bom ter você aqui. Aliás, quem já chegou, gente, marca esse nome, hein? Arado Velas. Clube de assinatura de velas, que todo macumbeiro precisa ter em casa, aí em boa qualidade. Deixa eu baixar um pouquinho aqui meu som, pra gente conversar. Enquanto isso, o Instagram vai avisando que a gente tá ao vivo, né? Vai tornando essa conversa viável, possível. Primeiro eu quero me apresentar para vocês, para quem está chegando por aqui agora e não me conhece. Meu nome é Ná Sansão, eu sou mãe de santo, eu sou uma líder religiosa na Casa do Saber de Umbanda, que é um terreiro de Umbanda aqui em Poços de Caldas. E nós, né, temos este projeto que é vivo, se chama Parece uma Pombagira. Esse termo vem justamente porque essa frase é usada de forma pejorativa, na intenção de diminuir uma mulher, de diminuir essas mulheres, né, que vibram e celebram a própria existência. Então a gente criou esse projeto pensando em conversar com mulheres de uma forma que enriqueça a vida e o propósito de cada um, certo? Então curta muito a página do Saber durante esse terceiro mês, durante esse mês de março, aliás, onde vai rolar a terceira edição do projeto Parece uma Pombagira. E hoje eu tenho a honra, porque é uma honra, né, de receber a Tânia aqui. A Tânia Costa Patrocínio é uma mulher preta, né, que trabalha, trabalhava pelo menos, agora ela vai me contar onde ela tá, numa multinacional, no setor de RH, trabalhando com diversidade. A Tânia, ela encabeçou vários projetos para a inclusão da diversidade dentro dessa empresa e ela é realmente uma mulher que transforma vidas e que cria oportunidades. E ela vai falar um pouco pra gente hoje sobre o trabalho, o mercado de trabalho, como se posicionar e dar ideias, por que não ideias a empreendedores que possam estar incluindo, né, esses processos, esses projetos em suas empresas e enriquecendo a nossa sociedade, certo? Então vem comigo pra live, vamos ficar aqui, compartilha porque vai ser demais. Eu vou chamar a Tânia pra entrar e se apresentar aí pra vocês, ela já tá aqui com a gente. Deixa eu te enviar um convite aqui, Tânia. Deixa eu ver como. Achei. Enquanto a Tânia vai entrando, nós teremos também uma outra convidada, uma convidada de honra, indicada pela Tânia. E o pouco que eu conversei eu já amei, que é a Diana, né? A Diana é uma mulher engenheira civil e que vem falar sobre as dificuldades aí do seu ramo, do seu mercado, tá? Vou deixar vocês conhecerem a Diana também. Eu vou convidar ela aqui. Deixa eu mandar aqui para ela. Convidei. Vamos ver, vamos esperar a Tânia entrar. E elas mesmas vão se apresentar para vocês. Diana! Seja bem-vinda, gente. Olha que essa mulher que linda. Olha esses cabelos esvoaçantes. Que arraso! Tá maravilhosa. Seja bem-vinda à Casa do Saber de Umbanda. Muito obrigada por aceitar esse convite. A sua voz aqui é mais do que potente, é mais do que importante. Eu desejo do fundo do meu coração que essa live ecoe nos corações, que a gente possa entender toda a expansão que esse mundo tem. Fala de você aí, mulher. Vou até ficar no mudo, que é para não interferir, hein? Prazer! Muito prazer, obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui, principalmente do lado da Tânia, essa mulher engajada,
preta, maravilhosa, empoderada. Então, para mim é uma honra estar participando dessa live de empoderamento feminino, da diversidade, da mulher branca, da mulher cis, da mulher trans, da travesti, de todo mundo. Muito obrigada, viu, Ná, pelo convite. Eu é que te agradeço e muito. Gi, enquanto a Tânia não entra, eu queria que você se apresentasse. Como você se apresenta, não numa entrevista de emprego, mas para o mundo, né? Como você se reconhece nesse espaço tão louco, nesse rolê tão louco, né? Que é esse mundo. Fala de você. Bom, eu costumo me apresentar assim, eu sou uma mulher trans, preta e periférica. Por que uma mulher trans, preta e periférica? Nasci num bairro bem pequenininho, bem considerado periferia, numa cidade de interior, e aonde era, quando se diz um bairro perigoso, né, se lembra periferia, onde a gente teve muito contato com a polícia, e isso acaba se tornando normal na nossa infância. E estou aqui, sou engenheira civil, graduada, estou entrando aí num novo mercado de consultoria de diversidade e inclusão, e conheço a Tânia do LinkedIn. Eu conheci a Tânia num post muito abusado que ela fez, e foi muito engraçado que ela postou um empoderamento feminino. Eu falei assim para ela assim, tá faltando uma mulher trans preta aí, hein? Ela falou, bora, vem comigo. E então eu vou falar um pouquinho, não só sobre mim, mas sobre as minhas meninas, as minhas manas, as minhas irmãs, do público LGBTQIA+, de toda a nossa dificuldade, da nossa luta, da nossa transformação de mundo. E acredito que eu só venho acrescentar um pouquinho, aprender um pouquinho com cada um de vocês que está aí. Que honra, né? Eu tô tentando colocar a Tânia aqui pra dentro, mas não tá entrando. O que será que acontece? Porque agora são 4 pessoas na live, né? Eu tô clicando, mas não tá dando certo. Na hora que você enviou, falou que ia chamar a Tânia, já apareceu pra mim entrar também. Então, eu tá clicando em aceitar, não tá dando, tá? Mas segura um pouquinho que eu converso com a Di, depois eu troco pra você, não tem problema nenhum, tá? Di, eu fiquei muito interessada na sua história. E é um cenário muito real para mim, quando a Tânia comentou comigo que você é formada em engenharia civil. E eu vou te falar isso Sim. Porque eu sou filha de um engenheiro civil. E o meu pai, ele sempre foi o arrimo financeiro da família. Por assim dizer, sempre ganhou muito bem localizado, porque é uma profissão muito promissora no mercado, né? É uma profissão muito respeitada no mercado, mas onde, de fato, nós já vemos um número mínimo de mulheres hétero, cis e normativas. Mulheres trans, então, eu nem imagino o que seja esse mercado para você, né? Porque talvez pela proporção do que se construa, pela responsabilidade do que se construa, há uma invisibilidade muito grande nesse mercado para mulheres, né? E aí eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua escolha profissional. O que te deu na cabeça quando você falou, cara, eu vou encarar esse desafio de uma profissão que é altamente machista? Então, né, a palavra escolha não cabe no meu vocabulário, não cabe no vocabulário de uma pessoa trans. Por quê? Todo mundo sabe que as mulheres trans, homens trans, são excluídas da sociedade. De onde que isso começa? Começa lá pelos 13 anos, quando a gente começa a nossa transformação, a nossa terapia hormonal, que a gente já não se identifica com o corpo masculino e começa a se identificar com o corpo feminino, onde que eu entro com a identidade de gênero, a gente já começa a sofrer o bullying, o preconceito, a transfobia nessa parte. Quando nós estamos nessa pequena transformação, vamos dizer assim, para essa mudança. Aí o que acontece? Infelizmente, muitas mulheres transexuais não têm o apoio da família. Eu fui uma privilegiada, uma sortuda, porque eu venho de família extremamente humilde, onde meu pai não sabia escrever nem o nome dele, mas ele sempre me abraçou, sempre me amou. Então eu falo que o mundo é feito de amor. Porque se não fosse o amor do meu pai, eu não estaria aqui, sabe? E foi quando eu consegui terminar meu ensino médio. Meu pai sempre bateu em questão do ensino médio. E aí eu não tinha dinheiro para fazer uma graduação.
foi quando surgiu uma oportunidade de uma bolsa de estudo para engenharia civil. Foi em 2015. E a engenharia estava só subindo, sabe? Em alta. É como você falou, né? É um mercado extremamente machista. É um mercado extremamente voltado para os homens. E eu não falo só em questão da minha transexualidade por ser uma mulher trans. Meses atrás teve um pequeno transtorno lá em São Paulo, né? Que teve um problema com o metrô. E todo o projeto, todo o desenvolvimento desse projeto do metrô foi feito por mulheres cis. E aonde acabou saindo vídeos de machismo, de misóginos, falando que isso só aconteceu porque o projeto era todo feito por mulheres. Entendeu? Então, assim, é uma área extremamente machista. Só que eu sou uma pessoa que eu não vou me calar nunca. Independente de quem seja, que lugar seja, eu vou estar. Eu vou estar entrando de cabeça erguida e saindo de cabeça erguida. Fui para engenharia, não foi fácil. Não vou falar para você que foi tão simples assim. Chegou no terceiro ano, eu estava surtando. Porém, eu tive um grande pai na engenharia, que foi o Reinaldo, que é daí de Poços de Caldas também, que era coordenador do curso na época, no quarto ano. E foi um pai para mim que sempre me apoiou, sempre me deu muita força. Foi na onde que eu consegui a minha graduação em engenharia. Infelizmente, eu não consegui fazer estágio, por conta que, como eu disse, eu vim de uma família muito simples. Então, já nessa época de 2017, 2018, eu que já sustentava a minha família, porque eu já trabalhava. Eu sempre consegui emprego formal, diferente das outras meninas, que hoje 90% das mulheres trans estão na prostituição devido a essa exclusão familiar, essa exclusão da sociedade. Então, é muito triste isso. Eu sou uma porcentagem de 7% de mulheres trans que têm pós-graduação, que têm graduação. Entendeu? E então, para mim foi muito difícil a engenharia, mas não falo de uma maneira só de Ana. Eu tenho um amigo meu que é negro e ele é homossexual. Acho que ele deve estar até na live aí. Um beijo se ele tiver. E eu falo que a gente estava conversando sobre isso porque ele era o melhor aluno da sala. O melhor aluno da sala. O melhor. As melhores notas, o melhor TCC foi o dele. Até dias atrás, ele estava com extrema dificuldade para estar conseguindo emprego. Se colocar no mercado de trabalho. Um engenheiro, um super bom engenheiro, está por ser negro, por ser gay. Então, a classe ainda vai encontrar muitas barreiras. Mas eu tenho certeza que nós vamos superar todas elas. E voltando a esse poder de fala, né? Que é as meninas transexuais. Então, não é só questão da engenharia, não. As mulheres trans encontram dificuldade no emprego formal até hoje. Porque, como eu disse, poucas conseguiram terminar o ensino médio. 90% da população das meninas trans, das mulheres trans, estão na prostituição. Então, chega a ser triste. Porque, assim, eu já ouvi muito assim, ó. Ah, estão lá porque gostam de estar lá. Ninguém gosta de se prostituir, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém. Com quem? Imagina. É incabível isso. Incabível. Mas aí quando você pega, você vai estudar, você vai ler estatística. Quando você conversa com alguém com poder de fala, você vê que 7% de 100% conseguiu completar o ensino superior. Muito pouco. 90% está na prostituição. Aí quando vai tentar um emprego formal, as empresas não estão preparadas para estar nos recebendo. Hoje, quando a gente fala de empresas, as empresas podem mudar o mundo hoje. Elas podem mudar a sociedade, elas têm o poder disso, da inclusão, da diversidade. Estão fazendo isso, sim. Mas elas têm que saberem também preparar o campo para estar recebendo uma mulher transexual e também eu falo que a diversidade é assim, Oná. É a mesma coisa você me convidar para uma festa. Isso para mim é diversidade. A inclusão, você me retirar para dançar. Tipo, oi, Diana, vem dançar com a gente. Isso é inclusão. Então, além da diversidade, eu tenho que incluir essas meninas no mercado. E assim, como elas já não têm esse, vamos dizer assim, esse currículo, né? Não conseguiram terminar o ensino médio, infelizmente, por conta desse preconceito, dessa transfobia, dessa homofobia que existe,
Eu acredito que as empresas deveriam abraçar e capacitá-las. Olha, tem uma vaga que a Tânia tem um projeto chamado Currículo Oculto. Ela me apresentou esse projeto esse tempo atrás e depois a gente questiona ela sobre o projeto. É um projeto super bacana que fala de você conhecer o candidato, a vontade do candidato de trabalhar. Coloca uma menina trans para dentro da sua empresa. Mesmo que ela não tenha graduação, não tenha terminado o ensino médio, incentiva. Olha, vamos lá, te dando uma oportunidade, mas eu quero que você conclua o ensino médio. Isso é muito importante, sabe? Nós vivemos num país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. A cada 16 horas, uma das minhas é assassinada nesse país. Então, assim, a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. A gente não chega na metade. Não chega nem na metade, a gente bate ali na metade. Temos que mudar isso. Então, a gente está aproveitando essa visibilidade que nós estamos tendo, que é a questão da Lin no Big Brother, querendo ou não, um programa com uma grande visibilidade, para estar mudando isso, para estar lutando, sabe? Para nós conquistar o nosso espaço. Nós não queremos mais, não queremos menos. Uma vez eu ouvi assim, que direito que vocês querem? Vocês querem direitos? Que direitos? É o direito da igualdade. A gente quer ser tratada, quer ter igualdade. Eu tô aqui com lágrima nos olhos, né? Eu não sei de que forma você chegou até a Tânia e ela vai ainda, não tá dando para colocar você junto. Aí daqui a pouco eu me despeço da Di e coloco você aqui. Por favor, não sai, fica aqui. Mas eu cheguei até a Tânia, eu queria trazer ela para esse projeto na última edição. E aí a gente conversando, eu falei para ela assim, Tânia, uma das mulheres que eu mais amo na minha vida chama-se Sofia Megara, né? Que é uma mulher travesti, que bate cabeça para mim, me chama de madrinha e morou comigo e é o grande amor da minha vida. E eu sinto desespero em saber que a expectativa dela é até os 35 anos. Né? E aí a gente trocando sobre isso e a Tânia fez assim pra mim, me manda o currículo dela que a gente vai dar um jeito nisso. Tanto que hoje a Sophie trabalha, né, lá na empresa e de fato eu consegui ver com as mãos da Tânia a Sophie desviar a curva da estatística, que é uma estatística triste, né? E eu fico emocionada de ver quando você diz que não vai escalar. E essa luta, ela é muito, sim, para os LGBTQIA+. Mas é importante que você saiba que ela é uma luta de todos que precisam existir. Né? É muito importante ver você falar e você se posicionar. Você comentou um pouco sobre o mercado e seu amigo, sim, está aqui. Ele até comentou, estou aqui, né, que você está falando sobre a questão de emprego. Eu separei uma notícia de jornal, uma notícia recente, e eu gostaria que você comentasse como essa notícia chega até você, certo? Tá bom. Eu vou ler para você. Depoimentos de pessoas trans revelam a urgência de debater a inclusão no mercado de trabalho. O país se torna cada vez mais assassino de pessoas transexuais num mundo onde se falta comida, assessoria à saúde básica e espaços de moradia. O Brasil não mata a população LGBT apenas com quadros de violência. Foi uma notícia que me pegou muito, porque a gente vê, né, do lado de cá, aquele posicionamento agressivo-passivo, onde eu não tenho nada contra porque eu não mato, eu não tenho nada contra porque eu não bato, né? Mas eu também não crio nenhuma oportunidade de existência dessa pessoa. E eu acho que casa muito com o que você falou sobre... Não é sobre incluir, só sobre me convidar, sabe? É sobre me colocar para dançar, né? É sobre criar oportunidades num país que tirou todas as que eu tinha. Então, eu queria muito que você comentasse isso. O que é esse país que mata a população LGBT, invisibilizando essa existência de fome, de trabalho, de oportunidade. E eu também queria que você me dissesse o que é uma empresa ideal para você. Ana, só para
como eu introduzi, né, nessa questão dessa pergunta sua, eu falo que, assim, quando nós entramos numa briga, essa briga ela vai terminar um dia, tá? Então, essa briga nossa por essa inclusão, na verdade, não é uma briga, é uma luta, porque a luta nunca termina. Então, essa nossa luta vai ser uma luta eterna, ela sempre vai existir. Então, eu sei que essa luta vai ser para sempre, ela não vai acabar amanhã, ela vai ser para sempre. Pode ser que eu esteja lá numa outra reencarnação vendo essa luta ainda percorrendo, sabe? Em questão disso, é muito fácil falar, tipo, da agressão, né, da violência. Só que nós somos atacadas não só fisicamente, a todo tempo, tanto no mercado de trabalho quanto na saúde. Esses dias eu vi um relato que o médico não quis atender uma mulher transexual. Aí eu fiquei pensando, eu peguei e falei, por isso que muitas meninas não fazem um acompanhamento com terapia hormonal, com um médico, ou vão no posto de saúde para estar vendo como estão seus exames, e depois acaba adoecendo e acaba sendo tarde demais. É aquilo que você falou. Eu não tenho nada contra, tá tudo bem para mim, desde que não me afeta. Mas por que não apoiar a causa? Sabe? Você não precisa ser transexual, você não precisa ser preta, você não precisa ser preto, você não precisa ser gordo para apoiar causa nenhuma. Apenas apoie. Tenha empatia com o próximo. Hoje está sendo eu, mas amanhã pode ser um filho seu. Pode ser um neto, uma neta transexual. Então apoie. E falar de uma empresa, uma empresa perfeita, eu acredito que não exista a empresa ideal, né? Porque o mundo não é perfeito. Nós vivemos de imperfeições. Eu acredito que esses debates que venham tendo agora, isso é muito bom. Debater é muito bom. Porque os debates trazem informações, traz notícias, sabedorias. Então, assim, a empresa ideal não existe, na minha percepção. Porque nós não somos perfeitos. Mas seria uma empresa que aquilo mesmo que eu te falei no início, que colocasse a gente para dançar junto. Olha, é uma mulher trans, é um homem trans, é uma mulher preta, é um homem preto, independente disso, independente de rótulos. É a Ana, é a Tânia, é a Diana, é a Júlia, é o João, é o Fernando, sem rótulos. Que a nossa orientação, a nossa identidade de gênero não seja o tabu, sabe? Que não seja o tema. Seja só apenas a Diana. Essa, para mim, seria a empresa perfeita. Quando o recrutador pegasse o meu currículo, olhasse o meu currículo, é transexual, é mulher, não. Sabe? É apenas a Diana, uma excelente profissional. É a Tânia, uma excelente profissional. Independente se é preta, se é branca, a etnia. Gui, me conta uma coisa, você coloca no seu currículo que você é uma mulher trans? Não coloco. Porque, assim, as empresas têm que entender que tem mulheres trans que são engenheiras, tem mulheres trans que são arquitetas, tem mulheres trans que são administradoras. Porque, assim, por mais que 7% é uma porcentagem bem pequenininha, mas são 7%. A gente conseguiu subir. Anos atrás era 2%. Então, assim, eu acredito que as empresas precisam estar preparadas para estar recebendo currículos. Como que as empresas se preparam? Hoje tem várias empresas de consultorias, de treinamento, de diversidade. Então, hoje o mundo é muito abrangente. Claro que algumas empresas hoje têm esse olhar, como eu disse, as empresas hoje têm o poder de mudar a sociedade. Têm um grande poder dessa inclusão. Então, algumas empresas hoje estão abrindo vagas específicas. Vaga afirmativa para mulheres trans. Vagas afirmativas para as mulheres negras. Para os homens negros. Para isso conseguir estar juntando essa inclusão. Isso é muito importante as empresas estão fazendo. As multinacionais. Infelizmente, essas empresas tradicionais pequenas ainda não têm essa visão. Mas as grandes empresas, Unilever, Raizen, Natura, as empresas grandes já estão com esse olhar, porque sabem que uma empresa diversa, ela traz rentabilidade. Trabalhar com diversidade e inclusão traz retorno financeiro, é uma equipe
mais diversificada, são ideias novas, são projetos novos. Então, isso ajuda no crescimento da empresa, na receita dessa empresa. Então, isso é muito importante. Fala um pouco mais sobre isso para mim. Tipo, o que você acha que uma empresa ganha em inserir um projeto de diversidade dentro do seu quadro de funcionários? Nossa, a empresa tem muito a ganhar. Por conta do quê? Quando você coloca... vou dar um exemplo mesmo de um caso que aconteceu. Eu sou supervisora de atendimento de uma rede. E nesses atendimentos eu atendi alguns líderes de uma multinacional muito grande. Com o passar do tempo, quase um ano depois, esses líderes chegaram até mim e disseram assim: Diana, contratamos uma mulher transexual. Falei, nossa, até que enfim, aleluia, né? Peguei e falei... Aí então, mas estamos tendo algumas dificuldades dentro da empresa. Falei, quais? Ai, porque algumas mulheres não querem compartilhar o vestuário com ela. Ai, algumas mulheres estão tendo preconceito, transfobia. Isso é muito triste, porque quando eu falo que podemos construir um feminismo, a gente tem que construir um feminismo chamado na base de mulher. Qual é a base de mulher? Todas as mulheres. Tantas as mulheres pretas, brancas, as mulheres negras, trans. Por quê? O feminismo, para mim, você não pode pautar ele apenas nos meus privilégios. É a mesma coisa falar de feminismo só sobre os meus privilégios. Não, tem que ser os privilégios de todas. Hoje eu não ando de transporte público, um exemplo. Já andei muito de ônibus. Então eu não sei como está hoje uma mulher que pega um transporte público, porque nós sabemos que tem vários tipos de abuso dentro do transporte público. Então o feminismo hoje ele tem que ser abrangente, sabe? Porque todas as mulheres têm que juntar uma luta junta por todas, sem diferença, sabe? Por todas. E aí só para você continuando, né? Aí eu peguei e falei, mas calma aí. Peguei e falei, calma aí. Vocês pegaram uma mulher transexual e qual que é o cargo que ela está exercendo? Ah, ela está no chão de fábrica, na produção. Peguei e falei, entendi. Eu peguei e falei, olha, o seu RH não preparou as pessoas para estar recebendo? Não. Falei, vocês prepararam ela? Não. Eu peguei e falei, a empresa só tem a perder. E ela tem mais a perder. Porque ela vai se sentir ali como uma jaula de leões, sendo atacada. E ela vai se retirar dessa empresa com o seguinte pensamento: esse lugar não é para mim. É realmente como a sociedade impõe. Eu tenho que estar nas ruas à noite me prostituindo. E quando você traz uma diversidade para dentro da sua empresa, mas uma diversidade séria, porque igual eu falo, não adianta você abrir só a porta da sua casa e não convidar para entrar. É fácil você aparecer no mês de janeiro falando sobre a visibilidade trans, milhões de propaganda em janeiro, passando em janeiro, tchau. Aí voltar em junho e julho, que é o mês da parada gay, fazendo N comerciais. Chegar novembro, você vir falar sobre racismo, porque é o mês da consciência negra. Não. Isso é o ano todo. E quando você tem... Isso é estatístico, tá, Ana? Quando você tem uma equipe diversificada, a empresa, ela gera projetos novos. Você traz fornecedores de fora, parceiros de fora, começam a procurar a sua empresa. Porque no meio tem um negócio chamado Pink Money, que é o famoso dinheiro rosa, né? Porque nós também temos uma geração de receita muito grande no nosso país. Só para você ter noção, a parada gay, que é extremamente criticada, ela é uma grande geradora de trabalho temporário. Os hotéis em São Paulo ficam com overbooking, lotado, vem gente do mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, a nossa diversidade, a nossa inclusão também traz rentabilidade. Quando nós falamos das empresas, nós estamos falando de negócios. O que é negócio? Dinheiro. Geração de lucro, geração de receita. Então, junto com essa diversidade, ele abre o leque, né? Traz fornecedores de fora, que já estão engajados na causa,
parceiros de fora e traz uma educação nova. Porque assim, quando você está numa empresa que a pessoa nunca trabalhou... Vou fazer uma pergunta pro pessoal da live aí. Com quantas mulheres trans você trabalhou nos últimos anos? Responde Poucas. aí, gente, pra mim. Comenta aqui pra Responde gente ver. aí. Com quantas mulheres trans vocês já trabalharam? Vamos ver. Então, assim... Olha, se tiver uma aí, vai ser muito, hein? Vamos ver, né? Responde aí, gente, quem tá assistindo. Manda nunca, 0, 1, 20, 30. Manda aí pra gente ter uma noção, é importante. Olha lá, o Max mandou nenhuma, a Jaine mandou uma. Ó, uma lá, até agora. Nenhuma. A Tânia trabalhou com duas. A Tânia trabalha com duas, mas a Tânia não vale, né? É a que trabalha com mais, Di. É a Tânia, com duas. Sim. Mas isso não falo só por mulheres transexuais, mas eu falo por mulheres. Mulheres cis. Hoje, 3%. A Tânia tem o poder de fala melhor do que eu. 3% das mulheres negras ocupam cargos de liderança no nosso país. Recentemente, você viu o nosso querido deputado aí sendo extremamente machista, misógino, nojento, asqueroso, sabe? É uma coisa que, sabe, aproveitar de uma situação péssima, que é uma guerra da vulnerabilidade das mulheres, sabe? Para estar fazendo uma piada, depois vir em público e falar, eu fui moleque. Não, você foi um tremendo idiota, sabe? Então a nossa luta é constante, mas não é só entre mulheres trans, mas todas as mulheres. Gi, você comentou sobre isso e eu vou fazer essa pergunta para você, mas já com saudade de você. Tô apaixonada. Cara, você é bonita para arrebentar. Linda mesmo, de verdade. E assim, eu quero que você comente um pouco sobre isso. Eu gosto muito de um livro, eu indico muito, aliás, para quem nunca leu, leiam esse livro que chama Feminismo Branco e as Mulheres que Ficaram para Trás. Vocês vão conseguir entender bastante isso que a Di está falando, que são a respeito das lutas, né, alçadas aí pelo feminismo, que não, na verdade, não abordam e nem transparecem muitas lutas reais e muitas vivências de mulheres diferentes. Então, para quem não anotou, o livro se chama Feminismo Branco e as Mulheres que Foram Deixadas para Trás. Eu quero que você me responda essa como a nossa última pergunta, para eu colocar a Tânia aqui um pouquinho, mas eu quero trazer você para a minha vida. Então, por favor, venha a Poços de Caldas, venha ao nosso terreiro para a gente conhecer. Você comentou esse episódio de vulnerabilidade, onde as mulheres estão vulneráveis no estado de guerra. E pessoas que são autoridades políticas e deveriam estar sob a nossa proteção e proteção mundial estão se aproveitando disso. E tem muita coisa que eu acho que pode ser que a galera aqui não saiba. E eu quero saber como essa notícia chega até você, né? Você deve ter visto. Mas mulheres trans não são socialmente consideradas mulheres, né? E a Ucrânia, assim como a Rússia, está escalando mulheres trans para lutar na guerra como soldados homens. Então, as mulheres estão se desmontando das suas existências reais para assumir essa invisibilidade imposta e muito violenta, né? Muito violenta, onde uma sociedade não, em estado mais alarmante, deixa claro que mulheres trans não são mulheres à vista social. Né? E aí eu quero saber como isso chega até você, porque eu não sou uma mulher trans e me doeu demais. Na verdade, isso dói muito, né? Chega a ser muito triste. Uma coisa que as pessoas não sabem, eu falo que tudo que nós desconhecemos, a gente julga. Só que quando você faz um julgamento da pessoa, você tá mais se julgando que julgando a própria. Porque é aquela coisa do dedinho, sabe? Um aponta, mas um aponta para você também. Então a gente tem que parar e pensar o porquê, né? Em questão da Ucrânia, é muito triste, mas é um país que ainda as mulheres trans vêm brigando, pedindo ajuda para ONGs de fora,
esse apoio. E isso não acontece só na Ucrânia. A guerra está aí e é muito triste, né, trazer isso à tona. Mas isso acontece dentro do nosso esporte. Um exemplo, tivemos a Tiffany, que é uma jogadora de vôlei, que foi extremamente atacada. E assim, aí eu venho com o meu poder de fala. Ai, Diana, mas vocês nasceram meninos, né? Não tem uma força maior. Não tem força maior. Porque nesse processo de transição, a parte de terapia hormonal, como, não posso falar a palavra danificar, ela e nem prejudicar. Ela nos extremamente isso. Então, assim, eu não tenho a força de um homem, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Como você coloca uma mulher trans que passou por um processo de 10 anos e não tem uma força de uma mulher só porque ela nasceu no sexo masculino, com um corpo que ela não se identificou lá atrás, vai ser obrigada a colocar na guerra. Mas, assim, tem uma música acho que é da Elza Soares, se não me engano, que é Elza Soares mesmo, que fala assim: a carne mais barata do mercado é a carne negra. E a carne mais barata também é das mulheres transexuais. Então é muito triste. Elas não estão conseguindo sair do país, estão sendo tratadas como homens, estão indo para a linha de frente sem nenhuma empatia, sabe? E é muito triste. Nós estamos aqui no Brasil tentando apoiá-las lá, porém nossas lutas também são aqui. É aqui também a nossa luta. A gente não pode esquecer de apoiar elas lá e não pode esquecer de apoiar as meninas daqui também. Porque, igual eu falei, é uma luta que nunca vai acabar. Mas em questão da Ucrânia, é extremamente triste. Você levantou esse caso, eu vou levantar uma outra polêmica que a Veja aconteceu agora essa semana, que um militar que namora uma mulher transexual, linda por sinal, a Tainá, ela foi na cerimônia, né? E aí foi alvo de várias críticas, né? Porque onde se viu uma mulher transexual, ainda usa um modelo pejorativo, traveco, estando aqui numa cerimônia de militar de sargentos. E ainda ele deu um depoimento bem assim: eu amo minha pátria e amo minha mulher. Vou defender as duas com o mesmo amor. E isso eu achei muito importante, sabe? Então, a guerra está em todo lugar. Não só na Ucrânia. Mas a nossa luta, a nossa guerra, tá no meu dia a dia. Eu posso estar saindo aqui fora do meu apartamento e receber um tiro, ser atropelada por uma pessoa que apenas me odeia sem sentido nenhum. Mas é muito triste. Visto, né? Essa é uma realidade. Eu acho que é muito interessante que as pessoas aqui da live tenham essa visão. Tem também um livro da Djamila que fala sobre isso, né? Quem tem medo do feminismo negro, onde ela fala sobre essa escala social, quem são as pessoas que estão no topo e quem são as pessoas que estão na base. E o que diferencia o topo da base é o estado de medo veemente, né? Então, até que ponto eu estou suscetível? Então, se eu, como uma mulher, quando saio, né? Eu sinto medo de estupro, eu sinto medo de assédio, eu sinto medo da escuridão de uma rua, da falta de iluminação pública e tudo mais. Então, eu estou em um lugar dessa base. A Diana, ela já teme outras coisas. Ela teme também o estupro, o assédio, né? Ela teme a tudo que eu temo e mais, por exemplo, um espancamento, que é algo que eu talvez já não pense. Pode ser que eu passe, mas não é algo que eu pense, né? Nossa, vou estar andando na rua e ser espancada. Alguém vai me dar um tiro ou me escolher aleatoriamente pelo que eu sou ou pelo que ela acha que eu sou. Então, quando a gente fala, é triste, quando a gente fala de patriarcado, entender que entre o topo e a base, a escala é o medo. Sim. É o quanto a sua vida está em risco. E, claro, automaticamente a vulnerabilidade desses corpos. Porque se eu tenho tanto medo, é porque eu estou vulnerável em todos os meus aspectos de existência. Di, muito, muito, muito obrigada. Ai, você tá tão linda de novo. Está linda, obrigada de novo.
tá? Obrigada mesmo, é uma honra poder Obrigada conversar a com você. você aqui, te conhecer. Sigam a Di. A Di é engenheira civil, então contratem o serviço de pessoas trans, contratem mulheres trans. Sim, Eu hoje contratem. convidei empresários para vir a essa live, então se você que está ouvindo a gente tem um empreendimento e quer saber a importância de diversificar o seu quadro de funcionários, de trazer assuntos de pauta social, contrate a Di como sua consultora. Não é mandar mensagem no Instagram fazendo pergunta, não. É Não, contratar o serviço dela, pagar para que ela traga instruções para a sua empresa, porque isso também é uma forma de invisibilidade que nós mulheres sofremos o tempo todo, onde as pessoas, né, para lucrar na nossa existência, elas perguntam, elas pedem uma dica, né, de me dá uma sim, dica. Não, exatamente. dica não, nós somos consultoras. Pague, contrate, a gente vai até a sua empresa, faz uma visão ampla do negócio, cria um projeto legal, faça um trabalho decente, legal, Um processo mas vamos bacana. olhar para essa sociedade, né? Sim, exatamente isso. Tânia, Oiê! que bom te ver! Tudo bem? Que luta! Mulher linda! Olha, gente, esse sorriso lindo, linda! Tânia, seja muito Que bem-vinda! saudades, Laura, que saudades! Tenta colocar Jean enquanto a gente vai falando, porque eu acho que agora Vamos vai dar ver, certo. sim, vou te mandar o convite, Eu vamos ver se dá. tô com o aparelho da minha filha agora. Porque o Acho que o jeito... problema era com o celular mesmo. Mandei o Tava convite para ela, ansiosa vamos pra falar ver. com vocês. Eu tô vendo um monte de gente querida aí, tô vendo a Eldrin. Que saudade, gente! A Sophie disse que fez uma campanha da live hoje lá na Unilever, que ela mandou para todos os grupos, que ela falou que era para o pessoal espalhar a notícia, né? Que vai juntar a madrinha que ela ama com você, que ela ama. Então foi muito bom a Diana ter entrado. Você viu como ela ilumina o espaço? Ela é linda! E o tanto que ela é linda! Ah! Eu falei Você com ela. falou muita coisa importante. Tânia, fala um pouco de você para quem está aqui, se apresenta, como você se apresenta, igual a Di fez, né? Quem quer te conhecer, conhecer aí os seus limites e as suas possibilidades, como é que você se apresenta nesse mundão aí? Eu sou a Tânia Costa, tenho 39 anos, tenho 20 anos de experiência em recursos humanos, tenho um propósito muito de justiça social, voltado para equidade, diversidade, para uma coisa importante para minha família, como um valor também, né, de respeito e de... Oh, linda! Deu certo! Vou ter que atrasar essa conversa, porque agora tem muita coisa pra gente falar. Eu sou mãe de 3 brigadeirinhos e eu acho que são eles que me dão força para levantar e sustentar essa luta que a Diana trouxe aí, que é todo dia e que é importante. Se posicionar não é fácil, você tem que estar aberto também para escutar opiniões diferentes, né? E como ela falou assim, diversidade é você trazer para a festa, inclusão é você chamar para dançar. Eu acho que equidade é a sintonia, é a música. Porque se você não tiver equidade, se você não dá oportunidade para as pessoas serem exatamente ou a plenitude que elas podem ser, você não está sendo diverso, né? E quando a gente fala de negócio, as empresas que falam de negócios, mas não entenderam que diversidade também é negócio, ela não entende de negócio. Porque diversidade é você trazer formas diferentes de pensar, de agir, ter vivências diferentes. E eu que vim de 16 anos de uma empresa de bens e consumo, se você não concentra esse olhar diverso nas suas opiniões, na sua forma também de realizar projetos, você não atende todo mundo. E eu acho que as empresas estão começando a aprender isso, sabe? O que ela precisa é somar a forma de trabalhar, as suas relações de mercado de trabalho, com o respeito ao dia a dia, à rotina e às experiências das pessoas. Quando a Diana falou sobre o projeto de currículo oculto, esse projeto não é meu. Esse projeto, ele é da Dani Jesus, que emprestou algumas falas de pensadores importantes que mostraram como é
como que a gente potencializa as habilidades que são conquistadas ao longo da vida das pessoas, e não só de forma acadêmica. Obviamente, a gente não vai anular que é importante você ter uma formação, é importante você buscar cada vez mais aprimorar o seu conhecimento. Mas a sua história que molda o seu valor quanto pessoa, a sua entrega como pessoa. E isso não pode ser anulado. E muitas vezes, a gente que veio da periferia, ou que tem uma história muito diferente dos trainees, dos executivos, né? A gente tem vergonha. A gente não consegue enxergar a beleza que tem na nossa trajetória. As habilidades criativas que nós tivemos que ter para poder sobreviver. A questão de olhar para o outro, de ter empatia, de ter a união, de pessoas fortes que ajudaram a gente a conquistar o caminho que a gente está, né? E isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser olhado com olhar de encantamento, olhar de empatia. É muito melhor do que o nome de universidades. Porque isso não garante competência. As pessoas que tornam a nossa vida mais fácil, né, Tânia? Eu falo muito isso, assim. Tem muitas coisas que só são possíveis para nós porque nós temos facilitadores. Né? Assim, eu consegui me formar em 2 faculdades e esse diploma é da minha mãe. Porque para eu ir até a faculdade, minha mãe ficava com a minha filha. Né? Minha mãe ela me deu uma estrutura emocional e psicológica para estar nesse espaço. Eu olho muito para você, e já cheguei até a comentar isso com a Sofia em determinados momentos, que eu falo muito para ela sobre dar valor a você e te honrar em toda a existência mesmo. Quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, no 2º semestre da faculdade, eu tive um professor que ele olhou para mim e, por algum motivo que só Deus sabe, né, ele resolveu me ensinar. E tudo que ele criou de possibilidade de clínica, a primeira clínica dele eu fui trabalhar para ele, até ele já faleceu. E para mim ele vive num patamar assim muito subhumano, porque muita coisa que eu sei foi ele que me ensinou. Então eu olho para essas pessoas com um olhar de facilitadores mesmo, pessoas que tornaram a minha existência possível de se desenvolver. Né? Eu queria te perguntar uma coisa, até para as pessoas que estão aqui entenderem, eu já te fiz essa pergunta em algum outro momento. Tânia, o que é um corpo diverso? O que é diversidade? Quando eu falo para você, você cuida de uma coordenação administrativa, de RH, de diversidade. Quem é diversidade? Mulheres mais velhas que estão fora do mercado de trabalho pela idade, por exemplo, são diversidade? Diversidade é você ter representatividade em sua ampla visão, em sua ampla existência. Cada pessoa é única, cada vivência, experiência é única, cada dom é único. Quanto mais pessoas diversas você tem no ambiente, e isso eu estou falando de pluralidade mesmo, sabe? E o mais achei legal do seu projeto, quando você fala sobre, vamos falar no início do mês das mulheres, sobre a importância do mercado de trabalho, você não falou sobre que tipo de mulher a gente vai falar. Sim. Porque a padronização, ela diminui esses elos. A gente precisa olhar com um olhar de potência para todas as pessoas. Independente do tempo da geração dela, dependente da história de onde ela veio. O que acontece agora, neste momento, é que nós valorizamos muito um tipo de estrutura, um tipo de perfil. E que essas pessoas tiveram oportunidades de caminhar e concentrar todas as suas energias livres. E hoje a gente precisa parar de subestimar o que a gente chama de minoria, porque a gente chama de minoria aquelas pessoas que estão no poder, não minoria em quantidade. A gente precisa despertar das outras pessoas que essas minorias precisam sim de ações reparadoras. E a gente precisa trazê-las agora para trazer essa representatividade e, de fato, a gente potencializar ainda mais a economia. A gente só se desenvolve quando a gente faz isso, quando a gente tira essas amarras e tira essa subestimação das pessoas. Olha para a Diana. Eu me encantei com a Diana no primeiro telefonema. Ela me emocionou com a história dela. Eu escuto muitas histórias, mas a Diana é um exemplo absoluto de pessoas que são
extremamente competente, que teve toda a sua vivência, toda a sua trajetória despida disso, subestimada, tendo a remuneração com menos de 1/3 do que ela devia. É para essas histórias que a gente tem que canalizar nossas forças para mostrar, Diana, se olha no espelho todo dia, agradeça a mulher que você é. Não aceite menos. Essa semana eu escutei da minha mentor, eu tenho uma mentora, né, Ana Luísa Winker, ela é muito especial na minha vida. E ela falou assim, as pessoas te tratam como você se trata. Mas para o negro, para as pessoas trans, para os LGBTQIA+, isso não é tão real. Porque por mais que a gente nos trate com autoestima elevada, tem sempre alguém que faz de tudo para te diminuir. Sempre tem. E você precisa tomar força o tempo inteiro para falar assim, não, eu estou aqui por um objetivo. É isso que eu acredito. Eu acredito que Deus colocou cada indivíduo nesse ecossistema porque ele tem um propósito. Porque ele tem algo a cumprir. E se a pessoa não identifica esse dom, e se ela não potencializa esse dom no máximo que ela puder nessa vida, ela não está só boicotando a ela está influenciando o ecossistema. Então é um dever nosso olhar para pessoas como Sofia, olhar para as pessoas como Diana, Juliana, Eldrin, e falar assim, olha o que você tem de bom, desperta isso. Não deixe 10 segundos de uma pessoa que não tem nenhuma interferência na sua vida falar o contrário. Porque hoje você é a única representante da sua existência. Como diz a Emicida, nós somos o único representante do nosso sonho. E a gente tem que fazer ele valer a pena. E não só por nós. Ô, Tânia, e assim, do seu ponto de vista profissional, né? Sempre que lança alguma campanha de empresas muito grandes, a gente recentemente viu a empresa Magazine Luiza ser totalmente rechaçada, né? Por selecionar vagas de cotas ou vagas somente para pessoas pretas, né? A Di comentou isso com a gente, empresas que estimulam vagas somente para pessoas trans. Do seu ponto de vista, vamos falar da empresa. Defenda a empresa e não as pessoas. O que a empresa ganha com esse tipo de projeto? Nan, não tem como desassociar as pessoas da empresa. Porque são as pessoas que fazem a empresa, né? A gente precisa sensibilizar as pessoas que estão na liderança a entender que se eu colocar um time diverso na minha liderança, eu vou impactar a minha empresa 35% mais. Impacto financeiro, impacto de resultado, de performance de negócio. E não sou eu que estou falando, são as maiores consultorias de informações a respeito disso. A McKinsey, por exemplo. E é isso que a gente tem que respeitar, é isso que a gente tem que ouvir. É uma responsabilidade da empresa que ganha dinheiro fazer com que a sociedade ela tenha condições e oportunidades de retribuir esse investimento. Porque é isso que vai garantir a sustentabilidade dela. A economia, ela só gira nesse formato. Se a gente não desenvolve a sociedade, a gente está fadado ao fracasso. E tem uma coisa importante também, que é importante a gente pensar nas informações que a gente vai recebendo, né? Quando a gente vê empresas fazendo bastante campanhas, etc. E você não vê, de fato, isso ser representado na liderança, ou ela está indo porque a pressão da sociedade está pedindo para ela ir para esse caminho, e isso não vai se sustentar, ou ela, de fato, está tentando caminhar para entender o que significa essa questão de diversidade. Não é fácil para a empresa nenhuma. Não é fácil para a gente que é condicionada a vida inteira a achar que tem um povo inferior e que eu sou superior e que ele tem que me servir, a olhar que eu tenho uma dívida histórica com esse povo. E é por isso que é tão difícil as empresas assumirem. Porque essa liderança ainda patriarcada, ela se sente que assumir essa dívida é assumir uma culpa e isso dói. Mas ela precisa assumir. Ela precisa se responsabilizar e se protagonizar para resolver essa questão, porque o problema do racismo não é meu. O problema do machismo não é meu. É de quem faz.
A É Grada um Quilomba sistema. fala muito isso. Não sei se vocês já conseguiram, já leram um livro da Grada que chama Memórias da Plantação, e ela já introduz com essa Sim, ideia, né? A conscientização do racista, ela passa por 5 etapas, né? Que é o processo de negação, vergonha, culpa, remissão e conserto. Então, a é gente isso. precisa viver todas essas etapas, né? E sim, sentir a culpa. Ah, mas não foi eu que pratiquei racismo, foram os meus antepassados. Só que toda a fortuna que te sustenta hoje, toda a possibilidade e os privilégios foram igualmente saqueados, né? Então, sim, Exato. todos nós temos a mão suja nessa história. Né? Nós, que eu digo brancos, pessoas brancas, todos nós temos a nossa mão nessa história. E não é uma questão somente de assumir a culpa pelo passado, mas quando eu consigo me ver culpada, eu consigo pensar em como solucionar. Né? Perfeito, Tem um livro do perfeito. Emmanuel Coach também que ele fala, né? Conversas desagradáveis com o homem negro. Aliás, quem nunca leu, leiam. Conversas desagradáveis com o homem negro. E ele fala muito sobre isso que você colocou agora. O racismo ele é um problema de todo mundo, menos do preto. Ele não é um problema meu. Né? E você tem que entender que resolvê-lo está nas suas mãos e não nas minhas. Eu sou vítima. E, Né? e Eu não falando tenho sobre esse como assunto, resolver. Oi, Di. e falando sobre esse assunto, entrando nessa onda do racismo, a Tânia tem um poder de fala muito maior do que o meu, claro, mas é sobre o colorismo, né, Tânia? Esse colorismo que as pessoas tentam falar, ai, mas eu mesma, né? Eu me considero uma pessoa negra, eu sou preta, eu sou uma mulher preta. Aí as pessoas falam, ai, Diana, você não é preta. Aonde que você é preta? Não sei. Tânia, você já passou por isso? Assim, alguma coisa? Ai, você é parda? Ou marrom bombom, sabe? E o colorismo tá aí. Parece que quanto mais as pessoas, como que eu posso? As pessoas pardas, né? Parecem mais, estão mais perto da branquitude, né? E as pessoas com a pele mais retinta, né? Mais escura, estão mais distantes. Isso é muito triste. Nós, mulheres pretas, eu falo nós, eu, Tânia, todo mundo, precisa nos unir nisso. Porque é uma união para acabar de vez com essa história do colorismo. É como se fosse uma caixa de lápis de cor, quando você compra e tem todas as cores. É muito triste ver isso ainda, sabe? A Tânia sabe o que eu tô falando, ela tem um poder de fala até um pouquinho maior sobre isso. Tânia, fala um pouquinho pra gente sobre o colorismo. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Pelo IBGE, o negro é a soma do preto e do pardo, né? Só que é muito o que você disse, assim, o tom da nossa pele, ele meio que dá um passaporte para você viver a sua vida, né? Então, quanto mais claro, mais parecido com o eurocentrismo, com esse perfil de traços negroides mais afinalados, né? Você está mais perto do perfil de beleza, que é, de alguma forma, aceitável. E por que isso dói? Porque até as pessoas negras que estão criadas nessa condição, elas acabam acreditando que a palavra, se você é chamado de negro, você está ofendendo a outra pessoa. E a gente precisa descolonizar isso. Porque ser negro, ele tem diferentes. Se eu não cuidar da autoestima dos meus filhos, para mostrar para eles que eu gosto do meu cabelo afro puff e eu faço dele o que eu quiser fazer porque ele é bonito, eu maquiar o meu rosto e garantir que os meus traços negros apareçam e eu me sentir bem, é essa representatividade que eu estou passando para os meus filhos. Por isso que a gente fala muito que é um motivo de política você assumir seu cabelo, é um motivo de política também você falar sobre a cor retinta. Isso não vai invalidar de você ser quem você quiser ser e achar que tá bonita com o cabelo liso. Porque até isso é misturado de alguma maneira, né? Você não pode utilizar a forma de beleza que você acha que combine mais com você. É pelo contrário, se você se assumir, eu sou negra de pele clara, assim. Eu sou negra porque meus pais são negros, mesmo não parecendo tanto na sua visão, a autodeclaração é sua. A identidade de ser negra ou não ser é sua. Você se assume, ninguém precisa ir lá e validar.
A construção da identidade do negro já é muito difícil de ser posta, por conta de toda essa construção histórica que foi colocada a nós. Porque você construir uma identidade depende de quem você está vendo, de quem representa você. A importância de ter pessoas na mídia, de ter pessoas na escola, de ter pessoas negras no seu trabalho, de ter pessoas negras com uma ação bem sucedida e não sempre aparecendo nos canais jornalísticos sensacionalistas. Porque qual tipo de negro você vai querer seguir ou se mostrar pertencido? Então, a importância do colorismo nessa relação, a gente cada vez mais tem encantado pelas pessoas, de como elas são, e tirar essa invisibilidade do negro e da fala negra. Você pode falar, eu sou negra de pele retinta, eu sou negra de pele clara, eu sou negra. Negra. É sobre isso. Sobre isso, né, é tão importante a gente entender também o processo da branquitude. Eu comecei a entender muito quando eu conheci você, foi através até de um projeto, não sei se você se lembra, onde eu estudava a branquitude, né? E aí eu cheguei até você nisso, porque a questão do ser negro retinto, ser negro de pele clara, ser negro branco, ou uma pessoa branca de traços negroides, né? Na verdade, talvez também tenha muito a ver de como a sociedade te coloca. Porque a sociedade a Grada também fala isso nesse mesmo livro, né? A branquitude, ela é tão articuladora que ela fez com que houvesse hierarquia entre o próprio preto. Então, há o preto que não é tão preto assim, e o preto que é muito preto, e entre eles há uma diferença histórico-social. Né? E como as pessoas veem, e não somente, eu acho que aqui também a gente nem está falando somente de mercado de trabalho, mas como um assunto recentemente trabalhado também sobre a solidão da mulher preta, né? A sexualização do corpo da mulher preta, que também se reproduz no corpo da mulher trans, né? A gente ouve essas histórias sobre homens casados, héteros, cisnormativos, que saem com mulher trans na diversão, por curtição, sem valorização. Né, como se fosse, de fato, um objeto vendido num sex shop. Então, entender, né, quantos tipos de mulherismo há. Né, quantos mulherismos há por aí. E como que a sociedade... Porque aí sim a gente está falando da branquitude. De que forma a branquitude permite que você exista? Tânia, uma mulher negra de pele clara. Di, uma mulher negra de pele clara, né? Ah, cabelo afro, cabelo no afro, negro. E tudo isso faz com que vocês tenham histórias únicas. Né? A Dina tem situações de racismo que a Tânia nunca viveu e que a Tânia, talvez trocando com uma mulher preta retinta, nunca tenha vivido determinadas situações também. Então, é muito complexo. Por isso que eu acho que existe a urgência da gente falar sobre isso. Porque é muito complexo. No próximo domingo, eu vou trazer uma advogada para falar sobre assédio, né? E aí eu estava trocando com ela anteriormente. E também é um assunto muito amplo, porque tem tanta coisa que é assédio e as pessoas não sabem, né? Tanta coisa que é assédio. E ser mulher é isso, né? Eu acho que ninguém nunca teve um olhar muito importante para nós. Então joga que ela aceita. Vai dando que ela pega. Vai dando que ela pega. E o que você faz com isso? A Grada Quilombo, ela também traz a importância da gente entender o que é o amor. O que é o amor para o povo preto? O que foi entregue de amor para esse povo? Até a gente descobrir como se vivencia o amor, muita dor já foi. A gente não podia ter uma família, sequer a gente podia ter filhos, porque a gente não sabia quando que ia ser saqueado da gente ou não. Todas as coisas fazem parte de uma memória histórica e que precisa ser levada em consideração hoje. E tem duas coisas que você traz na sua fala que eu queria só pontuar, é que nós temos duas interferências aí. No âmbito profissional, teve um estudo super recente de dois professores super importantes nas universidades de Boston, que ele trouxe que os Estados Unidos perdeu 23 bilhões de dólares em 30 anos. 23, eu não sei nem mensurar essa grana toda. E eles perderam, sabe por quê? Porque eles subestimaram o povo negro e a mulher no ambiente de trabalho. Ao invés de eu dar o trabalho de engenheira,
de liderança para Diana, que tem toda a competência de negociação, de habilidade de vendas, de relações comerciais, de comunicação. Eu dou uma cadeira de assistente para ela. Ela tem um pedaço só de condições de entregar o melhor dela. E se eu desse o papel para ela que lhe cabe, ela entregaria para o mercado de trabalho muito mais. Então, o olhar da liderança para a potência das pessoas é que precisa ser ampliado. E é isso que a gente tem que construir nessa liderança. Que nós estamos perdendo dinheiro e que o nosso país não está sendo desenvolvido na sua plenitude por conta do nosso olhar ignorante ainda de preconceito. Quando a gente tiver um outro olhar para essas mulheres que são... Eu ia até falar um palavrão, né? Não posso aqui. As mulheres que são todas as formas de mulheres. Eu tô falando da gente olhar para o negro e não ter receio dele. Todo mundo vai ganhar. Porque aqui não é a questão de querer o lugar de ninguém. Eu quero garantir um espaço para todo mundo, mas um espaço de equidade. É um espaço de verdade. Não adianta eu estar na empresa por equidade de gênero e escolher só um perfil. Porque eu não estou validando a equidade de gênero. E você sabe que você encontra em mim uma espécie de esperança, né, Di? Não sei se você sente isso, porque eu acho que você tem uma coisa que o homem hétero, cis, normativo, branco adora, mais do que qualquer coisa, é dinheiro. Então, quem sabe esse seja um caminho para a gente derrubar de fato esse conceito. Ai, meu amor, muito obrigada. Mas aí tem um outro lado. E quando a gente trabalha essa questão da potencialidade, do olhar da liderança para isso, a gente tem que trabalhar esse mesmo olhar em nós. Porque tem a síndrome da impostura. Tem essa relação da falta de representatividade que faz a gente se colocar em dúvida se a gente pode ou não. E por isso a importância do currículo oculto. Da gente olhar a nossa história no detalhe. Olhar a nossa trajetória e ver o quanto de poder tem ela. Para a gente não ter nenhum tipo de intenção e nem de dúvida que a gente pode fazer o que a gente quer fazer. Que a gente pode fazer o que a gente precisar fazer. É só contar com uma rede de apoio importante. Estou perguntando. E aí a dica de emprego que você tinha me solicitado para falar é essa. Quando você vai fazer uma entrevista, você precisa valorizar as entregas do caminho. Você precisa valorizar a sua relação de trabalho como projeto, como legado. Você não pode olhar só as rotinas que você faz. Você chega, faz uma determinada atividade, volta e não olha o que dá aquele resultado. Qual é o impacto que aquele resultado dá? Qual é o indicador do seu trabalho realizado? Por que você está lá? Constrói essa narrativa. Mostra que é importante, sim, você fazer, independente do que for, tá? Independente do trabalho. Eu sou uma operadora técnica, uma operadora de uma máquina. Aquela máquina produz o quê? Quais são os indicadores de evolução dela? Qual vai ser o meu trabalho de atuação para que ela seja cada vez melhor? É essa a história que eu vou contar. É essa a história que vai me projetar para algo melhor e maior. Então, só para ver se eu entendi certo, assim, o meu currículo ele tem que ser uma história sobre mim e as minhas capacitações. Então, eu não preciso fazer aquele currículo pontuado por itens com categorias. Eu posso escrever uma carta, Tânia? Quem aqui está procurando emprego pode começar a contar a história como uma carta? Isso é interessante para o empreendedor? Sim, deixa alguns tópicos no currículo para gerar curiosidade para ele. E mostra que você tem informação do seu entorno. Você não pode ter informação só daquilo que você faz. Você precisa entender o impacto da sua atividade no todo, no negócio. Então, só perguntando. Por que eu preciso fazer isso? Onde isso vai chegar? O que você busca para melhorar? Qual é a excelência? A entrevista, ela é só um ponto final de toda uma história que você vai construir. Então, é importante todo dia você sair, voltar para sua casa pensando, o que foi que eu entreguei hoje? Qual que é a importância disso? Será que tem coisas no mercado que podem ajudar e facilitar o trabalho da gestão? É isso. É pensar, é ter uma visão futura, uma visão estratégica, uma visão de futuro do trabalho. E sempre pensar, eu estou fazendo isso aqui hoje. Hoje eu estou trabalhando como head de recursos humanos para 4 usinas no polo de Assis, da Raízen.
Eu estou conhecendo agronegócio. Eu nunca vi isso na minha vida. E é por isso que eu estou lá. Porque eu quero conhecer outro universo. Eu quero entender como é que eu posso aportar o meu propósito de trazer o melhor das pessoas, na amplitude de ter pessoas, nesse lugar que hoje é majoritariamente masculino. É isso que me encanta. É ter um friozinho na barriga todo dia. Tem que ter o friozinho na barriga todo dia. Se você não tem o friozinho na barriga, alguma coisa está errada. Você não está fazendo live? Você não está provocando o sistema, trazendo pessoas para conversar sobre um tema que você acha importante? Você não é remunerada para isso. Mas você está melhorando o mundo. Você sente frio para fazer isso, não sente? É isso, gente. Procura coisas que vão evoluir você como profissional, como ser humano, trazendo o friozinho na barriga. É isso que faz diferença na nossa existência. Ô, Tânia, Pode falar, Di, pode falar que eu já te interrompi 2 vezes. Não, sem importância, mas só voltando um pouquinho que você falou sobre os corpos, né? Das mulheres negras, das mulheres transexuais. No Brasil, é o país que mais mata travestis e transexuais, mas também é o país que mais consome a pornografia de transexuais. Então, olha para você ver, é o país que mais mata e que mais consome essa pornografia. É muito triste, né? As duas coisas são muito tristes. Tânia, deixa eu fazer uma pergunta para você. 3%, eu não sei se a matéria que eu li está tão atualizada, mas diz que 3% só das mulheres pretas ocupam cargos de liderança no nosso país. É um número muito pequeno ainda, né? Em questão, e até mesmo falando de mulheres cis, independente de etnia, cor, enfim, ainda nós ocupamos cargos inferiores ou até cargos importantes, cargos de liderança, mas não remunerado conforme deveria ser. Eu li uma matéria no LinkedIn esses dias atrás que tinha uma mulher preta, foi fazer uma entrevista para uma vaga para gerente sênior e eles estavam oferecendo um salário de júnior. E a empresa abordou isso. Ah, mas você não estava desempregada? Ela disse, estou. Como você estava sobrevivendo? Ah, com a ajuda do meu marido e as minhas economias. Então, agora vai entrar uma renda de júnior. E queriam que ela exercesse o papel de sênior. Isso virou um cotidiano, vamos dizer assim, normal de isso acontecer. Com essa pandemia, as empresas estão aproveitando dessa condição de ter muitas pessoas desempregadas, inclusive mulheres, até mulheres de 50 anos, né? Ontem eu estava assistindo o Altas Horas, a Cláudia Raia falou sobre isso, que quando a mulher chega nos 50 anos, parece que ela perde o poder um pouco, porque ela está entrando naquela fase da menopausa, parece que ela não tem mais serventia mais para o mercado de trabalho, e ela entra naquele mundo depressivo, né? E não, todas as mulheres são empoderadas, independente se começa com 15, com 20, com 30, com 50 anos. Então me fala um pouquinho sobre isso, Tânia. Nosso país é hipócrita. A gente vive por aparência, né? Então, o que é legal mostrar? O que é aceitável para a sociedade? É isso que a gente precisa desconstruir, viu, Di? E a gente só consegue desconstruir falando. Porque esse cara que fez essa entrevista com a mulher trans, ele não faria essas perguntas para um homem. Com certeza absoluta. Como é que ele estava vivendo a vida? Acho que é importante trazer à tona, assim, mesmo que a gente vai sofrer alguns impactos no início, né? A gente tem uma perspectiva diferente de vida. Então, obviamente, ele sabe que muitas coisas que eu gostaria de falar, eu não vou conseguir questionar, porque eu estou numa posição inferior a ele. Ele pode direcionar a minha vida como ele bem quer. Mas hoje, se a gente conseguir usar o sistema a nosso favor, nos fortalece. Porque a mídia está aí também para a gente expor a essas aberrações. A gente precisa trazer à tona, conversar com as pessoas que estão no nosso redor. Eu estou numa rede social. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já ouviu falar seu nome pela minha boca. Porque eu não vou falar, eu tenho um currículo de uma mulher trans, eu tenho uma profissional que está disponível no mercado, atuando hoje com uma atividade inferior do que ela é competente. É isso que tem que sair da minha voz. E a Helena Bertora traz uma coisa bem interessante também.
É hora da gente dar vez e voz. A gente precisa, sim, se unir, utilizar ferramentas e propósitos como o da NAN, que tem uma abrangência também espiritual muito importante, para colocar instrumentos de valorização e de ajuda mútua para essas pessoas. E esse outro ser humano, que ainda não conseguiu perceber o mal que ele está causando para a sociedade, ele vai responder em algum momento. E, de novo, a nossa sociedade ainda é hipócrita e ela faz a vítima se sentir culpada. Exatamente. A gente precisa sempre se questionar, quando a gente estiver numa posição de dor, quem está fazendo isso com a gente? Somos nós ou é a sociedade? E nunca deixar corromper a nossa competência, a nossa forma de existir, a nossa honestidade em querer crescer, porque ter ambição é importante, sim. E isso é uma retratação que a gente tem para fazer para as próximas gerações, porque o caminho que a gente anda, cada degrau que a gente sobe, é um pavimento que a gente está deixando para os outros atrás. E a gente não pode recuar. E nem se cansar. A gente não tem tempo mais para isso. A gente não pode desistir do que a gente conquistou até hoje. Então você está saindo de uma carreira para entrar em outra, porque você, de alguma forma, foi despertada para querer fazer e tocar mais pessoas. Você está pavimentando um caminho. Obviamente, você não vai parar por aqui. E as pessoas que consideram você vão te ajudar a crescer cada vez mais. E você tem que olhar para essas pessoas e pensar quando você estiver cansada. Não é só por mim. Eu devo isso aos meus antepassados. Ai. Meninas, eu quero comentar uma coisa com vocês antes da gente finalizar. Eu já estou caminhando para o final, pessoal, porque a Tânia tem um compromisso às 7h30 e eu não quero atrapalhar ela. Mas eu queria fazer só esse último comentário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vocês, aliás, que até trouxeram essa pauta agora. Eu li uma matéria ontem que fala que 60% das mulheres mães estão embarcando no empreendedorismo, porque as empresas, né, dentro do CLT, não oferecem um salário suficiente para que elas sejam um arrimo de família. E a gente sabe também que no cenário brasileiro, apenas 2% das empresas que abrem conseguem permanecer abertas e atingir o sucesso. Então, eu tenho a sensação, quando eu leio uma notícia dessa, de que nós, mulheres, e os nossos filhos, estamos dentro de um bote, num oceano gigante. Porque arriscar o empreendedorismo como um meio de sobrevivência digno ainda, por não ter oportunidade de trabalho, por ser mãe, sendo que, em contrapartida, os nossos filhos podem sim ser a nossa maior motivação de crescimento profissional. Porque se eu estou numa empresa que me permite criar com decência os meus filhos, eu vou permanecer e honrar aquela empresa e o crescimento dela me interessa. Mas parece que, apesar da gente trazer esse discurso desde a década de 60, as empresas ainda não abraçam esse discurso. E essa ideia que vocês falaram sobre a desvalorização monetária da mulher no mercado de trabalho, ela é uma discussão muito antiga. E a gente ainda está falando disso, E nós, mulheres, pelo menos na sua grande maioria, não tem os dados corretos, a gente não sabe o nosso valor no mercado. Eu observo, por exemplo, mulheres que têm trabalhos manuais, como elas rapidamente se desvalorizam. Tipo assim, eu faço massagem, custa 80, mas para você eu faço 30. A pessoa nem pediu desconto, mas ela já impõe que se desvalorizar é a única forma dela conseguir. E é uma coisa que a gente não vê em homens. Homem não dá desconto nem a pau. Homem não dá desconto, ele não tira um pouquinho, ele não aumenta as parcelas. E mesmo assim ele consegue ascender. Então eu queria que vocês falassem um pouco para as mulheres que estão nos ouvindo qual é o valor e como descobrir este valor no mercado de trabalho. Quer começar, Di? Pode começar você, Tânia. Quero te ouvir primeiro. Tem uma questão que a gente fala sobre empoderamento feminino, é da mulher aprender esse poder, É aprender a se empoderar, é aprender a se ver nesse lugar de não subalternidade. Mas nós fomos constituídas assim. Então, até a gente entender que tem formas e formas da gente
ascender, ele é mais difícil. E essa questão de como o homem nos vê nessa relação ainda de subalternidade tem muito a ver com a nossa escolha profissional. 68, até a última vez que eu via esse tipo de sinais numéricos, 68% das mulheres solos eram mães pretas. E por que elas tinham um grande número, um grande fator implícito em salários mínimos, esses salários doados pelo governo, esse tipo de coisa? Porque elas tinham bastante trabalhos com relação manual, como você disse, eram empreendedoras que não se encaixavam nesse perfil também, que o banco ajudaria nessa relação para elas poderem crescer, não tinha formação, e tudo isso combinava para elas continuarem recebendo ou estando na faixa abaixo de subalternidade. O que a gente precisa fazer, né? É falar para essas mulheres que elas podem sentar em cadeiras que são majoritariamente masculinas. As mulheres podem ser mulheres técnicas e aumentar até 4 vezes o salário dela. Quem disse que ela não podia ser caldeireira? Quem disse que ela não podia ser financeiro? Quem disse que ela não pode ser mecânica? Quem disse que ela não pode ser instrumentista? Porque enquanto o pai paga 30% do salário dele, fica com o restante vendo bonzinho e dá só isso para a mulher se lascar para criar o filho, se ela tiver nessa outra condição e ela receber esse salário que ela merece, porque a mulher é detalhista, a mulher consegue ver oportunidades de melhoria técnica muito melhores que os homens. Porque essas habilidades são nossas, sim. As mulheres e os homens têm diferença. Mas isso não quer dizer que a mulher não pode fazer o que o homem faz. E fazer melhor que ele. Esse é o ponto. As mulheres precisam parar de olhar que aquelas cadeiras de subalternidade elas conseguem fazer. Destruir essa síndrome da impostora que ela tem. É com educação, sim. É com o sistema de formação, sim. Eu sou filha de empregada doméstica que me criou sozinha, morando numa casa de família, numa mansão que eu só olhava minha mãe de joelho para baixo, porque eu ficava embaixo da mesa. E meu pai era alcoólatra, desempregado. Nem pensão eu tinha condições de dar. E foi assim que ela me sustentou. E a minha mãe não acreditava que eu me formando eu podia ter um emprego diferente do dela. Por isso que eu comecei também aos 14 anos como empregada doméstica. Porque a gente acha que a gente só pode isso. Que a gente só pode chegar até ali. Porque é aquilo que nos representa. Mas não. Eu conheço líderes, eu conheço gerentes de manutenção que são maravilhosas, incríveis. E eu acredito que a mulher pode ser o que ela quiser ser. Ela pode ganhar salários dignos e sustentar sua família, sua casa, sua vida. Viajar. E continuar linda, bela, maravilhosa. Você tem que dar muita satisfação. A gente dá muita satisfação. A gente pede muito favor. Mulheres, parem de pedir favores a seus maridos, a seus companheiros ou a suas companheiras. Limpar a casa não é favor, não é dever. Fala pra ele ficar com a criança porque você tem que estudar, porque você tem que trabalhar. Não peça favor. Se tire deste lugar e se coloque no lugar que é devido seu. Você é emocionante. Anaí, levantando a questão sobre o desconto, né, que você falou. Às vezes a gente nem pediu desconto, só que a gente tem que ver a condição dessa mulher, né? Essa mãe solo, por exemplo. Às vezes, o medo dela de perder aquele cliente acaba ela não cobrando pelo serviço. Ela se desvaloriza o seu serviço porque, às vezes, no final do mês, ela já tá com a conta. Eu falo assim, quem nunca passou necessidade nunca vai saber o que é dormir com uma conta atrasada ou com um boleto que vai vencer. Às vezes, uma mãe solo a massagem custa 100. Mas eu faço 70 porque é o leite do meu filho. E às vezes ela não tem nada na carteira dela. E aquilo vai ser o alimento pro filho dela. E aí, como a Tânia mesma falou, temos que valorizar. Não, é 100. Nossa, mas por que 100? Porque, olha, eu me dediquei meu tempo, eu me especializei, eu fui atrás, eu uso uma nova técnica. É a mesma coisa que a Tânia falou em questão dentro de uma fábrica, uma grande fábrica igual a Raizen que ela trabalha. Sim, a mulher pode ser caldeireira, sim. Gente, nós temos exemplos de Michelle Obama. Na minha concepção de mulher, Obama não seria nada sem Michelle. Ele não ia ser o presidente dos Estados Unidos se não tivesse a Michelle por trás.
Não seria, gente. Vocês sabem disso. Por trás de um grande homem tem uma mulher gigantesca, muito maior do que ele. Então, mulheres, se valorizem, nos valorizem, independente de qualquer forma que seja. Se é trans, se é cis, se é branca, se é preta. Vamos nos unir, vamos nos valorizar. É isso. Se Deus quisesse tudo igualzinho, se Deus quisesse tudo igualzinho, ele tinha feito da natureza uma só árvore e das pessoas um só ser humano. Ele não tinha feito tantas coisas diferentes assim. Então, se Deus respeita a diversidade, quem somos nós para ser diferentes? Né? Exatamente. Toda a vida importa, né? E eu gostei muito da fala da Tânia sobre a gente querer viajar. Eu acho também que a gente precisa sair desse lugar, sabe? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Porque parece também que eu só preciso me sustentar. E esse é o olhar, né, Di, que você complementou muito bem, que a necessidade me traz. A sobrevivência. Eu, como uma mulher de terreiro, eu aprendi uma coisa, e talvez isso seja interessante para vocês até, é Luiz Antônio Simas que conta isso, né? Que a gente precisa mais do que sobreviver, a gente precisa supraviver. Porque não é eu pegar o resto do que a vida me deu e ver o que eu faço com isso. É eu ver o que eu quero fazer com a vida e ainda ter tempo para usar o que sobrou. Eu preciso supraviver, eu preciso me alegrar em quem eu sou, né? E primeiro de tudo, para a gente finalizar aqui esse encontro, eu liberar a Tan, liberar vocês, eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo, porque isso é muito importante, que vocês estão assistindo a roda de conversa de uma mulher branca, mãe de santo, e de uma mulher preta evangélica, e da Di, que é umbandista, uma mulher trans. Então aqui existem vários corpos, várias existências, e nós ainda não somos um todo. Então é possível sim que esses diálogos sejam abertos em todos os espaços, com todas as pessoas, independente das suas crenças, dos seus valores. Dá sim, com respeito, para que hajam conversas saudáveis e conversas promissoras. Né? Dá, não precisa, a gente não está precisando de radicalismo, a gente não está precisando entrar em acordo, a gente está precisando de respeito. A gente não está precisando entrar num acordo sobre o que a gente acredita. Né? Então, Tânia, mais uma vez, obrigada por tudo que você é na minha vida, e você sabe disso. Né? Quando você empregou a Sophie, eu te liguei aos prantos, porque você, de fato, salvou ela de muitas coisas, eu tenho certeza que você sabe disso. E ela é uma pessoa de grandes potenciais, né? Que a gente vê o mundo devorar, e provavelmente seja uma rotina que a Diana também veja isso acontecer. Então, obrigada pela sua fala, pela sua existência, por você de fato comprar essas brigas, essas lutas e tomar ela para si. E eu quero que você saiba que você é um grande general à frente de todas nós. Né? É muito bom ser comandada e coordenada por uma mulher que tem a sua força, a sua palavra e a sua existência. Di, obrigada de novo, mais uma vez. Eu vou repetir que você continua maravilhosa. Tá? Gente, que lindo ouvir vocês, que lindo. Muito, muito obrigada em meu nome, em nome do meu terreiro, em nome de todas as mulheres que eu acredito que possam ser gigantes. Vocês são inspiradoras, vocês são potentes e que nada no mundo pare vocês nunca. Obrigada, Ana. Um beijo a todos. Eu tô aqui também, adorei, viu? Conte comigo sempre. Pode tchau. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau.